Eu sou a Celina, fisioterapeuta, especialista em gestão da atenção à saúde do idoso, trabalho no Telesaúde do Rio Grande do Sul, na equipe de campo, e hoje iremos falar sobre prevenção de quedas em idosos. Então, antes de iniciarmos a fala sobre quedas, é importante que saibamos o conceito de queda. Queda é todo deslocamento não intencional de um corpo a um nível inferior da posição inicial, sem correção em tempo hábil, causado por situações multifatoriais que vão comprometer a estabilidade de um corpo. As quedas elas são ocasionadas por fatores intrínsecos ou fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos são aqueles cuja ocorrem alterações fisiológicas do envelhecimento ou alterações fisiopatológicas, tais como alterações hemodinâmicas, alterações musculoesqueléticas, neurológicas, de equilíbrio e propriocepção. Já os fatores extrínsecos são aqueles possíveis de modificação, aonde o idoso vive e convive. E como é que nós podemos identificar quais idosos têm mais risco de quedas? Sabe-se que 30% dos idosos irão cair. Dentre esse número total, 70% é mais prevalente em mulheres. 2/3 dos idosos que caem uma vez irão cair novamente em 6 meses. E 70% dessas quedas elas ocorrem dentro do ambiente onde o idoso está acostumado a circular, como por exemplo no seu domicílio. As quedas apresentam um ciclo vicioso, ou seja, o idoso tem o seu primeiro episódio de queda, com isso ele diminui suas reservas de energia, devido a fraturas, dentre elas as mais importantes, de punho, quadril e fêmur, sequelas motoras, dentre elas hipomobilidade, fraqueza muscular e, em situações mais importantes, perda de massa óssea, medo de cair, dor, incapacidades funcionais, eventos agudos, como infecções respiratórias, e uma associação de todos esses fatores vão levar à perda de qualidade de vida. Então, os fatores extrínsecos são aqueles possíveis de modificação no ambiente onde o idoso convive. No banheiro, é importante a colocação de barras de proteção para que o idoso possa se segurar. No vaso sanitário, a colocação de um assento para que ele fique mais confortável no momento de levantar e sentar. No box, quando necessário e se houver uma maior dificuldade de movimentação desse idoso, ou aqueles idosos mais fragilizados, a colocação de uma banqueta. No box, quando idosos mais fragilizados ou com dificuldades de locomoção, é importante a colocação de um banco para que ele fique mais seguro e não deslize e possa vir a cair e se machucar. No banheiro, é importante que se coloquem objetos coloridos, de cores diferentes, para que o idoso tenha estímulos visuais e possa diferenciar os locais onde ele está se movimentando. No quarto, a cama deve estar apropriada à altura do idoso, ou seja, nem muito baixa, nem muito alta. Os tapetes, eles devem ser retirados. Quando o idoso muito resistente, é importante se fixar os tapetes junto ao móvel e se colocar algum material emborrachado antiderrapante para que o tapete não deslize junto ao piso. É essencial que o ambiente esteja iluminado. Uma das sugestões é colocar uma luminária próxima à cama do idoso. Uma outra sugestão é se colocar luminárias junto às tomadas, para que fique uma claridade durante o período da noite toda. Nas demais dependências do domicílio, é importante atentar para objetos soltos pelo chão. Eles podem vir a causar alguns tropeços. Em ambientes onde possuam degraus ou mesmo escadas, é importante que se tenha o corrimão para apoio nas subidas e descidas. Inclusive, animais de estimação podem vir a atrapalhar o deslocamento do idoso. Em ambientes externos, tais como na rua, é importante que se evite calçadas com muitas irregularidades e em dias de chuva o cuidado deve ser maior. Se tratando de prevenção em relação aos fatores intrínsecos, os cuidados devem ser em relação aos hábitos de vida, tais como mudanças alimentares, ou seja, uma dieta rica em fibras e cálcio, e a prática de atividades físicas regulares. As visitas ao médico de referência devem ser regulares. O uso das medicações deve ser feito rigorosamente conforme prescrição médica, respeitando horários e dosagens.
Os banhos de sol devem ser feitos em horários indicados, com baixa de incidência de raios UVA e UVB, para melhor da síntese de vitamina D. É fundamental para o idoso socializar e interagir com outras pessoas. Portanto, participar de grupos comunitários, de danças, de idosos, de igreja é uma atividade em que ele vai se ocupar e assim evitar situações de ansiedade, tristeza e reduzir episódios de luto. E a participação em programas de reabilitação contribui muito para o bem-estar do paciente e sua estabilidade funcional. Portanto, o principal cuidado diante de uma queda é não esperar o tempo passar sem a ajuda de um fisioterapeuta. Não deixar de fazer as suas atividades de vida diária por um tempo prolongado com medo de se movimentar. O movimento é saudável e ajuda na reabilitação. O teste Time Up and Go é um instrumento de triagem que avalia o risco de quedas em idosos. Inicialmente, se orienta o idoso a sentar-se numa cadeira com os braços livres, e o mesmo recebe uma ordem de levantar e caminhar 3 metros para frente, girar de volta e sentar-se na cadeira. Avalia-se o desempenho funcional, o tempo de percurso percorrido, a velocidade da marcha, o equilíbrio e a execução dos movimentos. Por meio de um score, se discrimina se o indivíduo tem maior ou menor risco de quedas. Pessoal, muito obrigada e até a próxima web palestra!